Mais uma aula de genética. Desta vez nós vamos estudar sobre os tipos de dominância. Daí temos essas duas imagens aqui que já vai fazer uma intriga, né? Galinhas, o que tem galinhas a ver e flores a ver com genética e dominância? Nós vamos entender. Nessa aula nós vamos ver que existem as dominâncias que não são completas, como a gente viu na primeira lei de Mendel. Então nós vamos entender quais são os tipos de dominância, como ela se manifesta. Primeiro tipo de dominância, a gente tem aqui, cadê minha caneta? Ah, tá aqui. É a dominância completa. A gente tem três tipos de dominância: dominância completa, dominância incompleta e a codominância. São relações distintas no que diz respeito ao grau de expressão dos alelos, ou seja, expressão do gene, tá? Quando falamos em dominância e em recessividade, logo nos lembramos da situação em que um alelo domina o outro. Isso a gente viu no caso das ervilhas. As ervilhas amarelas são dominantes sobre as verdes. As ervilhas lisas são dominantes sobre as rugosas. Então, isso é um exemplo clássico da dominância. E mesmo expressa-se mesmo em heterozigose, que era aquele caso assim, usando o exemplo da ervilha amarela e da verde, a gente teria aqui o azão, que é dominante, é amarela, o azão, azinho, que é o heterozigoto, também seria amarelo, e só a verde, só o azinho, que seria verde. Isso acontece no caso de dominância completa, tá? Entretanto, nem sempre a dominância ocorre dessa forma. E aí nós vamos ver os casos. Aqui, só para a gente lembrar, que é o que a gente mais viu já na primeira lei, que é a dominância completa. A dominância completa, ela é aquela mais simples, em que um alelo é a mesma coisa que gene, tá, gente? Lembra dos conceitos? Que supre a manifestação do outro quando em heterozigose. Heterozigose é a situação que tem um alelo dominante e um recessivo, que a gente representa com uma letra maiúscula e uma letra minúscula, tá? Isso faz com que o fenótipo de um indivíduo em heterozigose seja igual ao fenótipo de um indivíduo com homozigose dominante. Ou seja, usando o caso das ervilhas, esse daqui é amarelo e esse aqui também. Os dois fenótipos são iguais, apesar de o genótipo ser diferente, porque um é homozigoto e o outro é heterozigoto, tá? Um exemplo clássico da dominância é o albinismo, né? Eu estou falando das ervilhas, mas a gente tem o caso do albinismo, que é uma desordem, né, genética, em que se observa um defeito na produção, né? Na verdade é uma condição genética, na produção de melanina, que é o pigmento responsável pela cor da pele e dos pelos. Aí a gente tem essa situação. O alelo A, o azão aqui, ele determina a produção de melanina. E o alelozinho, o azinho, que é o recessivo, define a não produção. Então, a gente vai ter aqui, os indivíduos azão, azinho, ele tem um alelo que determina a produção, ele tem um alelo que determina a produção, que é o azão, e tem outro alelo que determina a não produção, que é o azinho. Mesmo assim, os indivíduos que têm esse genótipo são normais, têm a pigmentação da pele normal, certo? Por quê? O azão é dominante em relação ao azinho. Então, a gente vai ter o azão, azinho vai ter produção de melanina. O azão também vai ter produção de melanina. Somente o azinho, que é recessivo, que não vai produzir a melanina. Isso a gente viu lá nos conceitos, que o recessivo só se expressa em dose dupla. O que é dose dupla? Tem que ter os dois azinhos. Já o dominante, ele pode expressar em dose simples, que é a mesma coisa de heterozigose. Só tem um alelo, mas ele se manifesta. Esse é o primeiro caso, que é o caso da dominância completa. É o que a gente mais viu na primeira lei de Mendel, tá? Agora vamos ver os outros dois casos. A gente tem o caso da dominância incompleta. Aqui está. Na dominância incompleta, os alelos, que é os genes, tá? Expressam-se em heterozigose. Porém, o fenótipo produzido é intermediário, uma vez que nenhum
é completamente dominante. Por isso, dominância incompleta, porque nenhum é completamente dominante. Na dominância incompleta, expressa-se um fenótipo completamente distinto dos homozigotos. Como é esse fenótipo distinto? Aqui a gente tem flores brancas, flores vermelhas. O cruzamento entre flores brancas e flores vermelhas não produziu flores brancas, né? Se o branco fosse dominante, seriam, aqui na geração F1, todas flores brancas. Se o vermelho fosse dominante, seriam todas flores vermelhas. E o que aconteceu? Flores rosa. O rosa é uma mistura do branco com o vermelho. O branco tentou dominar o vermelho, mas não conseguiu. Ficou no meio do caminho, que é o rosa. O vermelho tentou dominar o branco, mas também não conseguiu. Ficou no meio do caminho, que é o rosa. Então, isso é um caso de dominância incompleta, porque não tem, né, a completa, né, a dominância total de um sobre o outro. Certo, gente? Seguimos. Nós temos aqui a representação, né, que é o mesmo. Aí a gente faz os mesmos cruzamentos que a gente aprendeu a fazer na primeira lei de Mendel, tá? Isso daqui é só uma representação daquele mesmo cruzamento, ó. Na planta conhecida como boca de leão, por exemplo, o Vzão determina a cor vermelha e o B determina a cor branca, V de vermelho, V de branco. A letra não importa, gente, pode ser a mesma letra e pode ser letras diferentes, uma de cada um. A letra é só uma forma de representar o alelo, mas fiquem atentos na escolha da letra para vocês não se perderem, tá? Aí, a gente tem os indivíduos VV são vermelhos e os indivíduos BB são brancos, óbvio, né? Aí a gente tem, em organismos BV, ó, ele tem um gene branco e um gene vermelho. No entanto, não temos indivíduos vermelhos e sim indivíduos com coloração rosa, com menos pigmento que os homozigotos dominantes. É o caso aqui, ó. Aí a gente, o cruzamento BV, que é o branco, branco, cruzou com vermelho, geração F1, rosa. Aí se a gente pegar a geração F1 e fizer o cruzamento novamente, a gente vai ter aquela proporção ali. Vamos só representar aqui para a gente tirar a dúvida. Eu ainda estou aprendendo a usar essa caneta, mas eu estou melhorando. Aqui, a gente tem agora flores rosas, que é BV. É esse genótipo aqui, ó, BV. Então, um alelo, que é o B, e outro, que é o V. Aí a gente vai ter... apagou. A gente tem aqui a união dos gametas, né, que é a fecundação, B com B, B com V, B, ó, B daqui com V daqui, e V com V. Aí nós vamos ter 1/4 branca, 2/4, 1/4 é BB, né? 2/4 são BV, que são esses dois aqui. E 1/4 é VV. É a mesma proporção que a gente tem aqui, ó. Uma branca, 25%, duas rosas, 50% e uma vermelha, 25%. É o mesmo cruzamento da primeira lei, a única coisa que muda é esse conceito da dominância. Como que eu vou saber, professora, que é dominância completa ou incompleta? Essas informações vão estar inseridas no enunciado da questão, do problema que você vai resolver. Por isso que é importante você dominar o entendimento dos conceitos de genética, porque ele vai estar falando dominante, o heterozigoto, não se manifesta em homozigose ou não se manifesta em heterozigose, e aí você tem que captar essa informação para você então concluir que se trata de uma dominância completa ou incompleta, ou em um caso de codominância, que é o próximo caso que a gente vai ver agora. Aqui, ó, a codominância, ela ocorre quando os dois alelos expressam-se em heterozigose. E diferentemente da dominância incompleta, olha só, detalhe para vocês não confundirem. Não é formado um fenótipo intermediário. Como assim? Já é outra coisa. Na dominância completa, o dominante manifesta sobre o recessivo. Na dominância incompleta, ocorre uma mistura, porque nenhum domina o outro, então a gente vai ter um fenótipo intermediário, que é essa mistura.
Na codominância não acontece nenhum nem o outro, nem o dominante domina o recessivo e nem ocorre essa mistura, que é o intermediário. Mas o que vai acontecer? Neste caso, o fenótipo apresenta a característica dos dois alelos, ou seja, dos dois genes, que estão ativos, independente um do outro. Um não vai misturar com o outro. O resultado da flor rosa é uma mistura do vermelho com o branco. No caso de codominância, não ocorre essa mistura. Você se manifesta para lá e eu me manifesto para cá. É o caso... Eu vou voltar lá no início só para mostrar para você. Deixa eu ver se no próximo tem. Não, então vou voltar lá no início. É o caso disso daqui, gente, Aqui na primeira imagem a gente tem flor branca, flor vermelha e flor rosa. É um caso de dominância incompleta rosa. Aqui a gente tem uma flor, uma mesma flor, tem uma parte branca e uma parte vermelha. Isso é um caso de codominância. O vermelho se manifestou independente do branco, o branco se manifestou independente do vermelho. Eles não se misturaram, não formou o rosa, que é o intermediário, cada um no seu quadrado, certo? Vamos voltar lá então. Aí, nós temos esse caso. A gente tem aqui um exemplo conhecido, né? O mais conhecido de codominância é o sistema ABO, que é o tipo de sangue da pessoa. Se a pessoa tem sangue A, se é B, se é AB. Ele é um caso de codominância, porque ele apresenta 3 alelos envolvidos, o A, o B e o I. E existe uma relação de dominância entre os... não existe... Olha, eu coloquei errado. Existe uma relação de dominância entre os alelos A e... tá certo. O alelo IA, é o I maiúsculo. Na verdade, ele é representado assim, gente, é porque aqui eu não consegui escrever no slide desse jeito, tá? I maiúsculo com o Azinho lá em cima, que é para representar que se trata do sangue tipo A. Esse aqui é o homozigoto, porque tem A. E esse aqui é o heterozigoto, porque tem A e o Izinho. O Izinho é o recessivo, tá? Então, a gente vai ter assim, Izão, que é o homozigoto. Izão, Izinho, que é o heterozigoto. Izinho, Izinho, que é o recessivo. Só que aí, a gente tem Izão, que é A. Então, a gente coloca o A aqui em cima para a gente saber que se trata do A. E tem o que é B. Aí a gente coloca o B para saber que se trata do B, tá? Aí, o Izão com o A é dominante sobre o Izinho. O Izão com B também é dominante sobre o Izinho. Então, o Izinho é recessivo. Só que entre o A e o B não existe essa relação de dominância. Não é observada essa relação. Vamos aqui na tabela do fenótipo e genótipo para a gente entender melhor. Aqui eu tenho o homozigoto dominante, Izão e A. E aqui eu tenho o heterozigoto, IA e Izinho. Aqui eu tenho o B dominante, né? Izão, B, e o heterozigoto do B. E aqui eu tenho o heterozigoto, que é uma mistura do A e do B. Então, eu tenho um gene A e um gene B. E os dois se manifestam. Por isso, o fenótipo da pessoa, o sangue, é tipo AB, porque ele tem os dois alelos. Tem o alelo A e tem o alelo B. A pessoa que tem só esse daqui, esse genótipo A, ou o Izinho, que é o recessivo, ela vai ter o fenótipo A. Essa daqui vai ter o fenótipo B. E o O é o recessivo, é o que tem o Izinho, não tem Izão aqui, tá? Então, é um caso de codominância, está nesse genótipo aqui, O A não é dominante sobre o B e nem o B é dominante sobre o A. A relação de dominância que existe aqui é do Izão, esse aqui, né, o Izão com A, ou o Izão com B, que é dominante em relação ao Izinho. Certo, gente? Aí, a gente tem a tipagem sanguínea. As pessoas que têm o sangue tipo A, ela tem o gene A. Então, ela tem o tipo sanguíneo A. A pessoa que tem o gene B, só o B, ou o B com o Izinho, por exemplo, ela vai ser tipo sanguíneo B, porque o Izinho é recessivo. Ele vai ser dominado, né? E a pessoa que tem os dois, que é o heterozigoto, o A e o B, ela vai ser sangue tipo AB, porque ela apresenta os dois genes. E o O é o que tem o Izinho, não tem o A nem tem o B, ele é o recessivo. Então, esse é um caso de codominância. E aquele caso lá da flor, que eu fui mostrar para vocês,
que a flor tem uma parte vermelha e uma parte branca, é bastante comum nos vegetais, tá? Também é um caso de codominância. Na pelagem dos animais também, a gente tem um gato malhado, um cachorro com preto com manchas brancas, é um caso de codominância, porque os pelos brancos apareceram, os pelos pretos apareceram do mesmo jeito. Aqui ainda falando sobre os tipos sanguíneos, que é um assunto bem interessante, a gente tem a mesma tabela lá e aqui uma representação. O e A e B, né, um indivíduo. Vamos fazer um cruzamento aqui, que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Um indivíduo que tenha o sangue A, mas ele é heterozigoto, tá? Não, ele não é heterozigoto. E agora, o que eu vou ser? Eu vou representar essa tabela aqui. E A e B. Ele vai, um homem que tem o tipo sanguíneo AB, casado com uma mulher que também tem o tipo sanguíneo AB. Essa mesma representação aqui, gente, é só pra gente ver como fica na tabela, tá? Aí, a gente vai ter a construção da tabela, certo? E aí, eles podem ter filhos com um tipo sanguíneo variado. A, B, esse aqui é o genótipo do pai, esse aqui é o da mãe. A, B. E agora vamos juntar, né? Sempre tem que fazer essa união aqui, fazendo um quadradinho. Ixi, eu fiz os três muito pequenos. Mas dá. A, ó, e A, então isso aqui é tipo sangue tipo A. Isso aqui é AB. Aqui tem o A e aqui tem o B, então é AB. Meu Deus, tá ficando muito feio. E esse daqui é sangue tipo B. E esse aqui também é B. Então, esse casal, eles podem ter filhos tipo A, tipo AB, olha aqui, tipo A, 25%, que é um quadradinho, tipo AB, que são 2, 50%, e tipo B, que é o último ali, que é 25%. Eles não podem ter tipo sanguíneo O. Por isso que dá para fazer teste de paternidade, né, compatibilidade sanguínea, por causa disso. Fazendo os cruzamentos, dá para saber quais são as possibilidades dos filhos, tá? Isso é um caso de codominância. Provavelmente eu devo gravar uma aula falando só sobre os grupos sanguíneos, porque eles se enquadram também em outro conceito da genética, que são os alelos múltiplos. E aí fica bem estendido. Então, depois a gente vai ter uma aula só sobre o sangue, para esclarecer melhor. Mas é um exemplo de codominância, tá? Lembrem-se disso. Vamos ver mais para frente. Agora a gente tem o caso dos alelos letais. Eu vou deixar para gravar. Vamos falar sobre os alelos letais. Os alelos letais são genes que podem levar à morte, né, do seu portador. Existem alelos letais que comportam-se de maneira recessiva e aqueles que se comportam de maneira dominante. Aí a gente volta àqueles conceitos de genética lá da primeira lei do dominante e do recessivo. Vamos deixar um pouco de lado o caso da codominância, tá? Cada caso. Ah, professora, mas como que eu vou saber? No enunciado vão estar as dicas para você descobrir se trata-se de um alelo dominante ou de um alelo recessivo, tá? Esses alelos foram descobertos por Lucien Queneau, um biólogo que analisou o cruzamento de camundongos em 1904. Nesses cruzamentos, o número de descendentes não obedecia os resultados esperados de acordo com Mendel, o que gerou dúvidas do pesquisador. Em Mendel, a gente sempre vai ter essas proporções, 1/4, 2/4, 1/4. E aí, o que ele analisou? Aqui vamos olhar a imagem. Esse aqui, ó, embrião morto. Não nascia. Em vez de nascer 4, só nascia 3. Então, isso foi intrigando esse pesquisador e ele foi tentar descobrir o que era. Aí, nos cruzamentos realizados por Queneau, em camundongos de pelagem amarela, o resultado eram 2/3 amarelo e 1/3, era 4. Eram 2/4, 3/4,
né? Agora ficou 1/3 e 2/3 de camundongos cinzas, mas o esperado era 3/1, era 3/4 e 1/4. Esse era o resultado esperado. E 1/4. Por isso que fala 3/1, tá? Porque é essa representação. E ele não tinha esse 3/1 porque o embrião morria. O embrião não nascia, então era aborto, vamos dizer assim. O pesquisador concluiu que em homozigose, o amarelo poderia ser letal, por isso alelos letais. E todo indivíduo amarelo era obrigatoriamente heterozigoto, porque o homozigoto morria. Então, esse foi o que ele pôs. Quennett testou a sua hipótese em outros experimentos e confirmou a ideia. Então, nos alelos letais, torna-se inviável um embrião, que pode ser um caso pode ser um caso de dominância ou de recessividade. E a gente tem essas definições. Ó. Os alelos letais eles podem ser completos e letais completos e semiletais. Ó, podemos classificar os alelos letais em 2 grupos, com base na época de manifestação do problema. Letais completos e semiletais. Como assim? Os alelos letais completos são aqueles que causam a morte do seu portador antes da idade de reprodução. Eles não chegam a se reproduzir, levando em consideração que reprodução é uma característica importantíssima para todos os seres vivos, né? É um dos objetivos da vida, reprodução. E os semiletais são aqueles que os genes permitem a sobrevivência do portador até a sua idade reprodutiva, além da sua idade reprodutiva. Mas pode ser que essa reprodução não seja viável. Ele chega à idade adulta, por exemplo, mas talvez ele seja estéril, daí não consegue se reproduzir. Como exemplo, temos a acondroplasia, uma síndrome genética que afeta diretamente a ossificação. Pacientes com esse problema apresentam baixa estatura, membros encurvados, mãos curtas e com uma separação entre o 3º e o 4º dedo, entre outras características. Essa síndrome é determinada por um gene dominante que causa a morte quando em dose dupla. Vamos usar a letra A para representar. O indivíduo O indivíduo que tiver esse genótipo morre. Esse daqui vai apresentar essa anomalia e esse daqui vai ser o normal. Por quê? Porque é um gene dominante, é uma síndrome determinada por um gene dominante. Então, esse é o que vai morrer, esse é o letal. Esse daqui vai apresentar a síndrome e esse daqui vai ser o normal. É um tipo de nanismo, tá? Essa acondroplasia, as pessoas são pequenininhas. Aí, a gente tem os alelos recessivos letais, né? Letais recessivos. Os alelos letais recessivos provocam a morte quando se apresentam em homozigose. A morte ocorre na fase em que o produto desse gene se faz necessário, que é a união dos dois, manifestação das duas letras, né? Se o gene em questão for responsável pela síntese de uma determinada proteína na primeira infância, por exemplo, o organismo virá a óbito neste momento. Então, ele não está ligado, vamos dizer, à idade reprodutiva. Depende da gravidade da síntese, né, do gene, da questão, qual característica que ele afeta, tá? E aí, neste caso, o que vai vir a óbito é o recessivo, seriam então os 2 azuis. E aqui a gente tem um exemplo. Por exemplo, em espécies de plantas existe o gene C, existe o gene C que é dominante, responsável pela coloração verde das folhas. O alelo recessivo Czinho condiciona a ausência da coloração nas folhas, portanto, o homozigoto recessivo, que é o Czinho, morre ainda na fase jovem da planta, pois esta precisa do pigmento verde para produzir energia através da fotossíntese. Então, é uma proteína, né, um pigmento essencial, vamos dizer, que seja a clorofila. É essencial para a realização da fotossíntese. Se a planta não produz, ela não realiza a fotossíntese, então ela vai morrer jovem, na fase jovem. Então, vamos analisar aqui o cruzamento. Assim, se cruzarmos 2 plantas heterozigotas de folhas verdes claras,
né? O Czão vai ser verde escura. Ó, vamos aqui no cruzamento. O Czão, os dois dominantes, é verde escuro. Se ele tiver um Czão e um Czinho, ele vai ser verde clara, porque tem um gene que determina a pigmentação, que é o Czão, e tem um gene que não determina a pigmentação, que é o Czinho. Então, vai ter uma mistura ali, vai ser verde claro, tá? Aí, esse cruzamento vai resultar na proporção 2:1. Em vez de 3:1, né? Fenótipos com descendentes ao invés da proporção 3:1, que seria esperado no caso do monohibridismo, que é a primeira lei de Mendel. Aí, no caso das plantas homozigoto recessivo, que é o Czinho, vão morrer logo após germinar, porque elas não vão produzir fotossíntese e vai morrer. Ó. Aqui, se a gente fosse representar a tabela, se eu fizer um risco aqui, a gente vai ter a tabela. Aqui. Opa. Então, a gente tem essa proporção, Czão com Czão, essa aqui, Czão, que é verde escura. Czinho com Czão, aqui é a verde clara. Czinho com Czinho é a inviável, ela não produz a clorofila, né, o pigmento, e aí não realiza fotossíntese e a planta morre. E essa daqui vai ser verde clara, então a gente não tem 4 partes, a gente só tem 3, por isso a gente fala 2:1, porque a gente tem, ó, 2/3 verde clara e 1/3 verde escura. Então, essa é a proporção no caso do alelo letal. Você foge daquela regra de 1/4, 2/4, 3/4, ou 25%, 50% e 75%, certo? Então, terminamos nossa aula. Nessa aula, nós estudamos sobre... Vamos revisar. Os tipos de dominância, vimos a dominância completa, a dominância incompleta e a codominância. E também vimos o caso dos alelos letais, que são os alelos que podem provocar a morte do indivíduo. Lembrando, gente, que essas regras da genética são aplicadas para todos os seres vivos, plantas e animais. Então, a gente viu o caso aqui, o alelo letal nas plantas, que pode morrer. Tem alelo letal nos humanos, lá no caso do nanismo. O caso de codominância, dominância incompleta, também pode acontecer, tanto em plantas como em animais, em todos os seres vivos. Então, essas regras da genética são válidas para todos os seres vivos. Então, é isso, gente. Terminou nossa aula de hoje, que era sobre isso, esses 2 assuntos. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima.